interpretação da parábola para aplicar nas nossas vidas, para ao sairmos por aquela porta, termos a palavra de Deus na decisão das nossas atitudes. E então, Jesus dá uma palavra àquele que o convidou, ao anfitrião. Ele diz: quando deres um jantar, versículo 12, então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e seja retribuído. Muito bem, quero deixar claro, Jesus aqui, ele não está dizendo que você não deve ter comunhão com aqueles que estão perto de você, mas ele está iniciando a parábola dizendo: não faça nada para alguém visando um retorno. Não tenha amizade visando a retribuição. Não faça isso. Você sabe o que acontece quando uma pessoa faz isso? Ela está dizendo que Deus não é suficiente para abençoá-la. Ela precisa ter bons relacionamentos, mas lá no fundo do coração há um interesse de uma retribuição. Meu irmão, é esse que você vai encontrar pelos corredores por aí, né, da vida. Você vai encontrar chateado porque tanto que eu fiz para fulano, né? Ninguém nunca viu isso, ninguém nunca ouviu, né, irmãos? Isso aí não acontece, né? Só lá na minha família, né, irmãos? Só lá na minha família que tem essas coisas. Eu digo porque toda família tem, né? Toda família tem. Se você acabou de dizer, na minha não, peça perdão, meu irmão, porque só Jesus na causa, ó, você está escondendo aí alguma coisa. Toda família tem problema, meu irmão. E ninguém pode determinar o coração de ninguém. E até mesmo aqueles que tinham um bom comportamento, de repente pode virar a cabeça. Somente de Deus nós temos certeza. Ele é amor em essência e não muda. Somente. Ele não mente como o homem pode vir a mentir, e ele não se esquece do que ele promete como o homem pode vir a esquecer. Então, ele está dizendo que você não deve fazer com o objetivo de retribuição. E, é claro, ele também está mexendo aqui com aquele tipo de relacionamento que lhe é comum. Uma pessoa, irmãos, para convidar para uma festa de casamento, se você for estudar sobre o assunto, era preciso ter recurso. E na lógica do que Jesus está explicando na parábola, ele está dizendo para esse homem: não tenha relacionamento com as pessoas iguais a você. Todos os que você conhece, não procure ter relacionamento com eles, aliás, com o objetivo de receber o que eles, que são do mesmo nível financeiro, social que o seu, possa dar a você. E aqui, meus irmãos, nós fomos salvos, e salvos com o objetivo, para fazermos a diferença. Na parábola, no verso 13, quando Jesus diz: quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. É muito importante eu dizer isso, não é? De repente você está aqui, já afirmou que vai dar um almoço para os amigos, vai fazer um almoço especial para um grupo grande de amigos, e aí nessa hora você vai dizer: rapaz, eu vou sair dessa igreja que aqui nem almoço pode fazer. Hein? Já pensou, hein? O pastor está ensinando que não pode nem convidar os amigos, ele está pregando a desunião. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, como servo de Deus, você não pode ser um interesseiro ao ponto de viver ali só para os seus e visando retribuição. Você não deve fazer isso. Você é um servo do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus te chamou para ser muito mais do que aquilo que você pensa. E então o texto diz que você deve convidar os aleijados, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Na sociedade de Israel,
as pessoas cegas não tinham como sustentar-se, os aleijados, os mancos tinham muita dificuldade, pois todos os trabalhos, em sua maioria, eram trabalhos que seria muito complicado para eles. Portanto, eles eram de inferior capacidade financeira. E ele inclui na sua parábola também os aleijados, os mancos e os cegos. Entenda, há uma definição aqui muito séria, porque Jesus está tocando num assunto que ele já tinha falado. O texto diz no verso 14: serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que retribuir, recompensado serás na ressurreição. Antes de entrarmos propriamente no verso 14, eu quero dar ênfase aqui na proposta da parábola. Como eu disse, o alvo é: tenha relacionamento, mas não cobice o que ele pode oferecer. E quando ele profere esta palavra, ele vai a fundo e diz: olha, você tem que procurar os que não têm absolutamente nada para oferecer. Eu quero deixar claro, irmãos, convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, você deve se recordar de um momento em que Paulo está pregando aos anciãos de Éfeso, aos pastores de Éfeso. Ele está se despedindo deles. Paulo trabalhou muito com eles. Por espaço de 3 anos e meio, de 3 anos, aliás, ele esteve com eles, ensinando nas casas e nas praças. Eles foram muito edificados por Paulo. Se você quiser ver o efeito do ensino de Paulo, observe o texto de Apocalipse, quando a carta aos Efésios é escrita, a mensagem a eles, a advertência a eles. Uma ênfase que você vai ver é que eles eram fiéis à doutrina, e aí você vai ver as características que certamente foi o ensino de Paulo que ecoou por gerações. E é claro, o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 32, Paulo, já no final do seu sermão, àqueles irmãos, ele diz: agora, irmãos, agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Leia comigo, verso 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que era necessário, e aos que estão comigo tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo esteve com eles, e é claro que tinha pessoas de posses ali no meio dos pastores, claro que tinha. Na igreja de Éfeso, é claro que tinha pessoas de muitas posses, mas ele declara muito firmemente: de ninguém cobicei nem prata e nem ouro. Ou seja, eu me aproximei, comi na mesa com vocês, eu estive convivendo no dia a dia, mas eu não quis para mim nenhuma retribuição do que vocês tinham. Não cobicei o que vocês tinham. Paulo segue muito bem a orientação do Senhor Jesus. Pastor, o senhor está pregando que na igreja não pode ter gente interesseira? É isso mesmo. Com certeza, com certeza. Está repreendido. Não, mas tem que fazer o network, pastor. Meu irmão, que network do inferno é esse? Do diabo, né? Passa uma pessoa que não tem nada, nem até o sapato está furado, você não dá nem amém para a pessoa, nem boa noite. Mas passa alguém que tem posse, a pessoa diz: aí, meu irmão, como vai? Estou orando por você, né? Veneno caindo pelo lado da boca. É cobra venenosa, irmão, isso é veneno, né? E eu acredito,
Com certeza, lá fora você vai encontrar isso, né, irmãos? Aqui não, né? Aqui não. Eu estou dizendo isso na formato de brincadeira, mas quando eu penso que nós fomos salvos por Cristo Jesus, em nome de Jesus, aqui não, realmente, amém, irmãos? O Espírito Santo habita em nós. E então o texto bíblico diz que Paulo, ele declara que melhor coisa é dar do que receber. Ele está falando de dinheiro mesmo. Ele trabalhou para suprir a sua necessidade e os que estavam com ele. E ele declara no verso 35, tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim é necessário, socorrer os enfermos. Veja a palavra dele sobre os enfermos. Não tem nada para oferecer, estão precisando. Recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sabe qual é o princípio dessa palavra? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque se você tem para dar, você está muito melhor do que aquele que recebeu. Você está com a bênção. Você tem bênção de Deus ao ponto de poder dar para alguém. Então, na visão da parábola que Jesus estabeleceu, ele está pegando pesado aqui com a forma que devemos nos portar para com as pessoas. Meu irmão, você é alguém que o Senhor ministrou a bênção dele. Você precisa dar esta bênção para os necessitados dela. E então, concluindo, versículo 14, serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que te retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Como eu disse, Jesus já tinha falado sobre esse assunto, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 25, o versículo 31. Vamos lá? Mateus capítulo 25, versículo 31. Vida eterna e o castigo eterno. Diz o texto: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, todos estão comigo? Todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele se assentará, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes as ovelhas, dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Veja, todas estas pessoas que aqui são citadas, desde o começo do texto, tive fome, tive sede, era forasteiro, ou seja, eu estava viajando e sem condições, tinha sede, tinha fome, era estrangeiro, estava nu, estava enfermo, estava preso. Todos eles numa condição nada atraente. Nada atraente. Irmãos, a pessoa que vive lidando com os outros, buscando alguma coisa em troca, não procurará lidar com os enfermos, não procurará lidar com os que estão sem água para beber, não procurará lidar com os que estão sem condição alguma, ao ponto de não ter roupa. Não, não, nem mesmo se aproximará. E aqui, aqueles que são chamados, vinde benditos de meu Pai, são pessoas que supriram a necessidade de quem era desprezado.
Eu quero aqui repetir que nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo, foi nos dada a palavra da vida, a palavra do Senhor está na nossa boca e no nosso coração. E eu creio, eu estou falando a uma igreja que está buscando em Deus. E então, você, quando prega a palavra, isso é tão poderoso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, ele convencerá os ouvintes, os pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. É tão sério quando você fala que o Espírito de Deus dará a palavra com sabedoria quando estivermos diante de momentos importantes, inevitáveis, diante das autoridades. Meus irmãos, isso tudo que Deus fez não é para ficar guardado para você. E aí eu estou falando, eu quero perguntar aqui, por favor, é para reflexão, não se manifeste, não precisa. Mas quantos amigos você tem? Quantos diálogos com pessoas que não são do seu círculo de amizade? Talvez, eu pergunto nessa noite, talvez você tem poucos amigos. Por quê? Porque você tem relacionamentos que você sempre está buscando receber algo deles. Então você percebeu que alguém é até mais conhecedor da Bíblia, então você quer amizade com essa pessoa. Ah, meu irmão, isso é muito bonito e tem toda a aparência abençoada. Mas se você está cabisbaixo, esperando sempre que alguém ministre sobre a sua vida e você não se vê como verdadeiro discípulo, você está terminantemente errado. A vida cristã é uma vida de uma caminhada de crescimento, onde eu tomo a armadura de Deus, onde eu me revisto do Senhor e da força do seu poder. Portanto, é uma vida de atitude. E agora imagine alguém em plena firmeza deste chamado, convidando os enfermos, visitando os enfermos, indo até os presos, conversando com as pessoas que não têm mesmo o que vestir, lidando com aqueles que não têm mesmo água para beber. Imagine, o que Deus está dizendo na sua palavra é que Ele nos salvou e gerou um homem novo em nós. Fomos criados, nascidos de novo em Cristo Jesus, para que tenhamos contato com as pessoas necessitadas. O que eu estou dizendo claramente aqui é que se você não fala com seu vizinho, você está errado. Se você não busca relacionamento com as pessoas, você está errado. Você tem que procurar ser alguém que se relaciona com as pessoas, visando uma oportunidade de ser sal e ser luz na vida delas. Quando Jesus repreendeu o anfitrião, estava dizendo: não convide os que são do seu círculo de amizade, não fique só aí, procure aqueles que não são comuns ao seu relacionamento. Meu irmão, quantos amigos você tem? Quantos relacionamentos você tem visando se aproximar para pregar o Evangelho? Eu já vi, irmãos, pessoas se aproximando às vezes para lavar um carro de uma pessoa, mas o alvo não era lavar o carro, era fazer ali uma amizade para pregar o Evangelho. Eu já vi inúmeras vezes casais sendo abençoados. Um casal que foi abençoado convidando um outro casal não crente para ir até a sua casa, para de alguma forma ali abençoar aquele casal. Quantas vezes eu tenho amigos que são outros pastores que também da mesma visão buscam fazer isso. E é muito importante você compreender, você não pode ficar com o que Deus te deu só para você, mas você tem que ter aonde escoar. Você sabe que ninguém pode se tornar um mar morto, porque o mar morto é morto, porque o sal acumula nele, ele não tem saída, a água vem e permanece ali. Claro, são muitos outros fatores, mas esse é um principal. Por que que as cidades estão ao redor de rios? Porque o rio, ele promove a vida onde passa. Meu irmão, você foi chamado para ser instrumento de Deus nessa geração.
E nesta geração, aqueles que vão voltar-se para os que não têm e vão levar o evangelho, são os que serão chamados de benditos de meu Pai. Eu quero recordar, antes que você pense que eu estou saindo do assunto, né? O pastor está lá em Mateus, o que tem a ver? Ô, meu irmão, no verso 14 que nós lemos, diz que aqueles aleijados, cegos, não retribuirão, mas na ressurreição do justo, você será recompensado. E nós estamos observando as palavras de Jesus sobre o dia em que essa recompensa será dada. Ele disse, e dirá o rei aos que estiverem, verso 34 novamente, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E eu repito, pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, e nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei, leia comigo, verso 40, responderá o rei, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, Jesus estava dizendo, não era a ele que estava fazendo, mas estava fazendo a pessoas nessa condição. E ele cita, é claro, aqui algo muito mais profundo, eu não vou abordar, mas eu quero dar ênfase. As pessoas que serão chamadas de benditos de meu Pai, serão pessoas que aproveitarão as oportunidades para pregar o Evangelho. Quero deixar claro, irmãos, entenda. Infelizmente, a nossa cultura é muito diferente da cultura de Israel. Na cultura de Israel, uma pessoa não podia se tornar um pedinte, porque o trabalho era algo que estava na veia do ensino do Antigo Testamento, na lei. O homem recebeu essa ordem da parte de Deus. E se alguém disser para você que o trabalho é consequência do pecado, não é não, viu? Consequência é o cansaço. O cansaço, o suor que vai sair ali, o cansaço que vai vir, a fadiga que vai vir, isso é para a gente lembrar desse assunto. Porém, o trabalho estava na linha da criação desde o começo. Tanto é que o texto, quando vai falar da criação antes do pecado, diz, não havia nascido nada ainda, e não havia ninguém ainda para lavrar a terra. E aí o Senhor, então, cria Adão e Eva. Então, o trabalho estava no roteiro da história. Eu quero aqui lembrar você que o entendimento é que naquele momento essa pessoa está com fome, mas daqui a pouco, quando ela encontrar com o Senhor, ela sairá da condição de fome e ela passará a ter a visão de Cristo e será restaurada em todas as coisas. E em breve ela também terá o que dar para aqueles que não têm absolutamente nada. Da mesma forma, o que tem sede, o que está enfermo, o que está preso, receberá o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso, pastor, se eu fosse uma barra agora? Não, irmão. Eu quero deixar claro que a ênfase de Jesus, depois de 3 anos e meio com os discípulos, foi: agora ide pregar o Evangelho. E indo pregar o Evangelho, vocês vão encontrar as pessoas enfermas, e vocês terão autoridade para impor as mãos e elas serem curadas. Vocês vão encontrar pessoas com fome, com sede, presas, e vocês estão levando o poder de Deus para todo aquele que crê ser salvo, o Evangelho. Portanto, meu irmão, se você está choroso aí porque tem poucas amizades,
Eu quero dizer para você que você tem a maior amizade que um homem pode ter, que é um relacionamento com Deus, em Cristo Jesus, e Ele te chama para ser maduro e estar apto para abençoar as pessoas. Quando um crente entende que o Espírito de Deus está nele para que ele seja instrumento nessa geração, ele vai bater a poeira, ele vai se levantar e vai dizer a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu, quando vou ler a Bíblia, eu leio na expectativa, sempre na expectativa do que Deus vai fazer na minha vida. Porque eu não tenho medo de não entender a Bíblia. Não. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. E em todas as passagens bíblicas, o Espírito Santo não só estava ali, mas inspirou os homens de Deus para escrever a Escritura. Imagine então você ler, tendo o Espírito Santo colocado em você. Meu irmão, eu estou buscando dizer que você tem algo precioso. E você precisa mudar a sua visão. Tenha amizade com todos aqueles que estão na mesma condição que você. Você tem muita amizade com os irmãos em Cristo. Que bênção, que alegria. Você tem que ter comunhão com os irmãos da igreja. Você precisa reunir para um almoço, um churrasco. Que coisa boa. Mas você deve ter na sua agenda ir e lidar com outras pessoas que não estão no seu ciclo comum de amizade. E visando abençoá-las. Abençoar com o quê, pastor? Em primeiro lugar, com tudo que Deus te abençoou. Eu quero orar nessa hora, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque a percepção que eu tenho é que nós temos uma multidão de pessoas com a viola guardada na sacola. A percepção que eu tenho é que nessa alta temporada você está de férias das coisas do Senhor também. De forma que você não está nem mesmo buscando ouvir a missão que Deus tem para te dar. Você sabia que você pode pegar um ônibus e lá na parada de ônibus o Senhor colocar no seu coração para dar uma palavra para uma pessoa? Você sabia disso? Quando que isso acontece? Primeiro, você tem que estar na expectativa do que Deus vai fazer na sua vida através de você. O Senhor Deus te chamou para ser bênção na vida das pessoas. E eu quero dizer, irmãos, eu nunca vou me acostumar com isso, viu? Tirando aqueles que estão trabalhando no domingo pela manhã, aqueles que talvez trabalharam bastante durante a semana e visitaram sua casa, mas eu quero falar com aqueles que estão de férias das coisas do Senhor. Você não está trabalhando a rodo, você não está naquela correria que muitos estão, mas você está de boa. Está de boa, como diz o carioca. Você está olhando para o sol, você se levanta para você dar um passeio. E você não consegue enxergar ninguém. Meu irmão, chegará aquele dia que o Senhor quer olhar para você e dizer: vinde benditos de meu Pai. Nós fomos chamados para cuidar de gente. Quantos amigos seus estão pensando em se separar? Deus restaurou seu casamento, meu irmão. Isso é suficiente para você chegar lá e dizer: Deus tem solução para o seu casamento também. Você estava perdido e foi achado. E você tem amigos que estão indo para o inferno, estão indo na rota da morte. Você chegar lá para ele e dizer: olha, Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua. Isso é suficiente para Deus tomar aquela pessoa, pelo Espírito Santo, vir sobre aquela pessoa e ela ser abençoada. Você não precisa ser um grande pregador, você só precisa ser crente, compromissado. Talvez você não sabe como falar, mas você vai fazer um café lá na sua casa, você vai convidar um casal, você vai convidar um amigo seu, que você sabe que está pensando de fazer besteira, e você vai orar antes, vai dizer: Senhor, quando ele chegar aqui, tudo que oprime ele vai ficar do lado de fora e ele vai enxergar.
Quando começar a falar a palavra, o Senhor vai tocar o coração dele. Saiba bem, meu irmão, para uma pessoa largar a família, só pode ter uma multidão de capeta oprimindo, porque não tem coisa melhor do que a família da gente. Ou coisa boa é o casamento, irmãos. E até quando briga, viu? Que é isso, pastor? Digo, meu irmão, quando você dá uma brigadinha com a sua mulher, eu estou falando de uma pequena discórdia, né? Você depois vai refletir, rapaz, sabe que ela está certa? Eu tenho que mudar, eu tenho que ter mais paciência. E aí você descobre que você precisa orar mais. Irmãos, o casamento é um convite à reflexão sobre a própria vida. O casamento é uma lembrança de que nós não podemos ser egoístas, não podemos ser eu. É nós dois. Então você está sendo testado todos os dias, e isso é bênção, porque se Deus nos deixar, irmão, se Deus não tiver misericórdia, você vai se acomodar e vai pensar que está com tudo para subir, e você está talvez perdido. Casamento, filhos, então, é para testar a paciência e você ver se você precisa jejuar e orar, não é? É para você saber a verdade sobre você mesmo, Deus te deu. Portanto, se você está aqui hoje, está reclamando da sua família, você sabia que tem gente que nem tem uma para reclamar? Então, meu irmão, agradeça a Deus pela sua vida. Se apegue ao Senhor, se apegue às coisas do Senhor e vamos em frente para servir a Deus, porque o celeiro do Senhor precisa ser cheio. Deus quer salvar as pessoas, Deus quer salvar os seus amigos, os seus familiares, Deus quer salvar as pessoas que você nem conhece, mas Deus vai mostrar para você quem é. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar nessa noite, pode ficar de pé, feche os seus olhos, faça uma oração agora. Eu sei que Deus falou aí ao seu coração, você vai mudar a sua agenda essa semana, talvez quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, segunda, amanhã, talvez você tinha outros planos, mas agora você vai mudar, porque você recebeu de Deus uma missão. Tem pessoas que serão alcançadas essa semana, tem contatos que você vai fazer para abençoar, para ajudar pessoas. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra cada dia. Nós oramos, Pai, agora por cada um dos Teus filhos que sentiu o chamado de Deus para fazer a diferença nessa geração. Meu Pai, retira de nós todo egoísmo, toda visão própria, humana, todo pensamento carnal, e nos traga a consciência, o entendimento de que fomos, Pai, nascidos de novo para uma grande obra, e esta obra será realizada todos os dias. Meu Deus, olhe para essa pessoa que está colocando empecilho, que está olhando para a sua vida e vê tantos problemas. Meu Senhor, abre a visão dela e ela veja, Senhor, que o Senhor já resolveu todos eles na cruz do Calvário, e que tudo mais dará certo para a glória do Teu nome. Meu Pai, eu te peço agora a Tua unção. Levante as tuas mãos, você que tem uma obra para fazer a mais do que o Senhor, a mais do que você estava pensando. Receba agora essa unção, receba a graça de Deus para abençoar pessoas. Você vai alcançar pessoas em nome de Jesus. Você vai buscar os perdidos em nome de Jesus. Muitos vão voltar para o casamento, muitos vão ser restaurados à família. Seja agora o poder do Espírito sobre o teu coração, seja a graça de Deus quando você cumprimentar as pessoas, seja a graça do Senhor sobre elas, e elas então sejam impactadas que há algo diferente na sua vida, e elas ouçam que é o Senhor Deus Todo-Poderoso que anda com você e que vai na sua frente. Seja assim, meu Deus, e que todos os problemas que estavam afligindo o coração, lançamos fora agora, meu Pai,
eu me identifico com esse irmão, essa irmã, e eu declaro agora a mão do Senhor agora sobre a vida dessa pessoa, levantando, erguendo, para fazer a obra em autoridade.